Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje com um tema diferente, um tema interessante, né? O tema hoje é E.T. Phone Home. Você lembra dessa frase assim? Lembra? Quem falava era o Elliot, né, do filme E.T. o Extraterrestre, que ele queria telefonar para casa para voltar. E esse título, a chamada, assim, o fizemos, né, para que possa ilustrar bem o que a gente pretende fazer hoje. Conversar sobre essa possibilidade de recebermos visita de outros planetas. É isso que nós vamos debater hoje. Aqui eu sei que o assunto é muito explorado, muito conversado, mas na maioria das vezes, eu como ufólogo, podemos dizer assim, há 62 anos envolvido na ufologia. Meu primeiro avistamento foi com 10 anos, e eu vi disco voador, não vi luzinha, não, em cima da minha casa, com testemunho, meus pais, vizinhos e tal. Então, mesmo assim, eu vejo que ainda as pessoas confundem, não tem formação, não tem informação, não fazem pesquisas para saber discernir o que é um satélite, o que é um fenômeno meteorológico, o que é uma nuvem, o que é um drone, o que é uma constelação, enfim. Então, hoje nós vamos tentar trazer uma abordagem diferente, vamos ver, talvez mais elucidativa. E para isso eu trago meu querido amigo e irmão de décadas, Paulo Iannuzzi. Como é que você está, Paulo? Tudo bem? Olá, Eustáquio, tudo bem? Melhor agora com você aqui, com vocês todos. É um prazer sempre e um agradecimento com respeito ao convite, à confiança e compartilhar com vocês todos que estão aí, que apoiam esse trabalho, estão sempre no Vida Inteligente. E quem chega pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eustáquio. Obrigado a todos. Paulo, uma das últimas palestras que eu dei em Curitiba, antes da partida do nosso querido amigo e irmão, né, de tanto tempo, né, o Rafael Cury, do NPU, foi Do Céu ou da Terra, foi o título da minha palestra, onde eu mostrava elementos que podiam corroborar com a ideia de que os discos voadores, esses objetos voadores identificados, né? Não estamos falando de não identificado. Não identificado é não identificado. Ou da possibilidade deles virem de outros planetas, outras órbes fora da Terra, sei lá, né? E eu deixei a cargo do público que cada um aceitasse a sua forma. Eles são daqui? São. Estão aqui? Estão. São de fora? São. Estão lá fora? Estão aqui. Então, uma série que a gente já vem discutindo há anos, décadas, né? Desde, mais precisamente, de 47, né? Com o tal do caso Roswell. Enfim, você que é um cabeça aberta, envolvido, uma pessoa séria, envolvida com isso, eu sei, anos e anos, décadas, eu sei que você acredita na procedência desses seres de outros orbes, vamos dizer assim. Então, eu quero que você traga hoje aqui para nós o que você tem assim, o que você acha, o que você pode nos mostrar de evidências de que E.T. Phone Home, existe isso aqui. Eu posso telefonar lá para fora e pedir um contato. Vamos lá, passo a bola para você. Vamos lá. Você me barrou de longe. Você está há 60 anos nisso, eu estou há 40. Não, tem envolvido com ufologia. Não quer dizer nada. Essas coisas todas, né? E outras coisas que você também procura conhecer, busca. Você é um grande buscador, incansável. Sim. E eu procuro também, em outras frentes, pesquisar cada vez mais. E quanto mais a gente pesquisa, a gente mergulha na filosofia socratiana,
Eu sei que nada sei. Nada sei, isso aí. Então, na verdade, a gente sabe de nada ou muito pouco. E afirmar determinadas coisas é complicado. E a ufologia, ela tem um caráter duplo, muito interessante, em verdade triplo. Eu vejo a ufologia como algo integral, diferente da segmentação que sempre existe. Segundo, a ufologia é multidisciplinar. Não conheço nenhum ramo de conhecimento que não envolva a ufologia ou seja envolvido por ela, não faça parte desse processo. Em terceiro, muitas das experiências ufológicas são de caráter pessoal. Só Boa. quem vive sabe. Boa. Tá? Então, existe de tudo, inclusive em outros assuntos também, porque como estamos atravessando já o terço final de Kali Yuga, e como já foi predito pelos mestres, principalmente pelo Cristo, e consta do livro do Apocalipse, estamos vivendo a era da confusão. Cada um diz uma coisa e cada um, mesmo sem formação, se arvora de especular e opinar sobre aquilo que não conhece, mesmo tendo conhecimento em outras áreas. Muitas pessoas de até formação respeitável e profunda se arvoram em dar opiniões em áreas que ela não conhece, não pesquisa e não vão a fundo. Isso inclui muitos membros eminentes, de bastante conhecimento, até de sociedades secretas. Né? E, com respeito à ufologia, isso também ocorre. E nessa confusão toda, existem as pessoas sérias, as pesquisadoras, as de mente aberta, principalmente que vão além do processo casuístico científico, né? Ou paracientífico, porque a ufologia, principalmente por não ser experimental e não ter comprovação física, pelo menos em tese, e não ter uma metodologia, isso aí concernente aos próprios ufólogos que não se unem para criar uma metodologia de trabalho e pesquisa na ufologia, ela está solta e toda essa polêmica a respeito da vida de fora do planeta, ela vem mudando ao longo do tempo. Não só por parte dos ufólogos, mas principalmente pelas autoridades governamentais e militares e do público em geral. Né? Há quem diga não haver vida fora do planeta. É difícil conceber a criação de um multiverso multidimensional só para o nosso deleite. É muito complicado, para não dizer outra coisa, admitir esse tipo de versão. Mas como o ser humano, como acontece com o ser humano em geral, existe uma frase muito interessante: a heresia de ontem será a ortodoxia de amanhã. Da mesma forma que quando o trem foi inventado e o meio científico, os pesquisadores da época, a ciência moderna estava nascendo ali, meados do século XIX, discutiu-se muito se o ser humano aguentaria velocidades maiores que 40 km por hora. Quando o trem foi inventado, a barreira do som até a década de 50 era impossível de ser transposta. E hoje a ciência ainda afirma que a velocidade da luz também é impossível, porque há uma lei imutável no universo. Então, como o próprio Dalai Lama uma vez falou, e não é uma frase dele, a única coisa permanente no universo é a mudança. Então, em verdade, não temos como dizer que algo seja realmente impossível. A velocidade da luz hoje é intransponível, de acordo com o nosso conhecimento atual e a tecnologia que dispomos, inclusive as questões teóricas científicas, tá? Da física em geral, seja ela a física relativista ou a física quântica, o que amanhã pode ser derrubado. Então, começando por aí,
nós podemos imaginar, pelo menos imaginar, que no meu caso não é imaginação, muito menos no seu, sobre a existência, né, de vida fora do planeta, vida inteligente, que possa chegar aqui. Tá? Pelas experiências que você teve, que eu tive, e várias pessoas já tiveram e ainda continuam a ter, tá? Dentro desse processo em que o pensamento até científico vem mudando, onde não se admitia, e muitas pessoas leigas, sem pesquisa, sem estudo, sem nada, já vão dizendo que não acreditam, por uma questão interna ou por uma questão relativa à sua formação ou à sua crença, principalmente religiosa. Tá? Em cima até do que você falou, abrindo um parênteses agora, você acredita em disco voador, você já experimentou isso, você acredita na vida fora da Terra, na vinda de seres de outros orbes, você lida com isso, com essa pesquisa há muitos anos. Eu vou dizer para você que eu não acredito. Eu tenho certeza. Para mim, por uma questão pessoal, eu tenho certeza que existe. Assim como o divino. Eu não acredito em Deus, eu tenho certeza que existe. Para mim, é uma certeza, uma convicção, é um sentimento que transcende muito até o entendimento, a intelectualidade, o aspecto puramente do mental concreto. Essa questão ufológica de vida inteligente que chega aqui, para mim, é a mesma coisa. E para a ciência, para muitos pensadores e cientistas, isso vem também mudando. Porque, como eu estava dizendo, há algum tempo atrás se acreditava muito pouco na vida fora da Terra, hoje se acredita, mas não... Depois passou-se a acreditar em vida, mas não inteligente, hoje admite-se vida inteligente, mas ainda há dúvida no meio científico, em geral, se essa vida inteligente tem condições de transpor o espaço e chegar aqui na Terra. Aí é que está. Por vários motivos. Chegou no ponto que eu quis. Que vigora atualmente. Para mim, isso vai cair por terra em algum momento, não muito longe. Tá? Não podemos precisar, obviamente, o tempo. A humanidade, de uma certa forma, ela vem sendo, até de maneira subliminar, preparada para determinados eventos, determinadas realidades. E o principal meio de se fazer isso é a arte, especialmente o cinema. Muitas mensagens subliminares e até mesmo explícitas são transmitidas sob uma ótica de ficção. Isso, inclusive, hoje existe na literatura. Se você publicar aquilo como um fato, nenhuma editora publica. Se você escrever aquilo como um fato, nenhuma editora publica. Não. Tem que ser sob ótica de ficção. Né? E por aí você vai transmitindo algumas, não todas, algumas informações, faz um entremeado entre fantasia e um conjunto de fatos, como o próprio título da palestra de hoje, E.T. von Horn, a partir dessa frase do ET no filme E.T. o Extraterrestre, né? Que é um filme ainda super atual, assim como Close Encounters, né? Contatos Imediatos de Terceiro Grau, super atual, e outras obras, né? Classificadas como ficção. Muito bem. Então, você tem uma gama, não tem como elencar numa palestra como essa, que tem o seu tempo, né? Pelo menos metade de todo o processo relativo à vida de fora do planeta. A gente pode fazer realmente um resumo. Tanto é que você, eu e outros já participamos de N congressos, principalmente em Curitiba, sobre esses assuntos e assuntos correlatos. Do saudoso Rafael Cury, do saudoso Jabaer, enfim. Então, e outros eventos que você já participou, sim, e das iniciativas que você mesmo teve com a sua SEX, né? com o jornalzinho. O Correio Extraterrestre. Eu tenho até hoje
exemplares aqui comigo que você me enviou. Sim. Enfim, esse processo, em verdade, é muito antigo. Inclusive, a UFO-arqueologia está aí para isso. No estudo dos artefatos, na pesquisa dos artefatos, dos monumentos que existem, antiquíssimos, e nos textos relativos a passagens nas escrituras sagradas que podem ser observados sob uma outra ótica. Deixa eu te perguntar, fazer uma parte aí para você continuar. Espera aí, isso aí é que eu queria. Vamos começar por aí. Hoje, nós temos N coisas para nos enganarmos, por exemplo, do que está no céu, né? Sim. Eu ia chegar. Não, mas espera aí, vamos pegar lá do começo. Você vai continuar o raciocínio certo. Mas no passado, isso que é encucante, como a gente diz, no passado, e todas as evidências que nós temos, as gravuras de não sei quando aí, os próprios relatos, por mais que tenham sido modificados ou contados à sua época, eu só posso relatar alguma coisa que esteja dentro do meu entendimento, que eu faça a forma daquilo. Então, é evidente aí agora você continua. É evidente que no passado muito remoto, algumas coisas voavam no céu. Isso que eu quero chegar. Voavam. Então, se voavam, hoje tem N coisas para voar no céu. Então, hoje a dúvida é muito maior se vem alguma coisa de fora do que no passado. O que podia vir de fora no passado, assim vamos dizer? Ou então daqui soltado da terra para que a turma olhasse para cima e acontecesse tudo aquilo que foram registrados em nascimentos célebres, Jesus e tantos outros aí que a gente vê, aquelas imagens, né? Que é líquido e certo que é um objeto voador. Então, nesse caso, a arte sacra é riquíssima. Exato. Então, ninguém vai retratar algo que no passado era inconfundível. Cada um deu a sua interpretação para aquilo, dentro do conhecimento limitado que era da época sobre os instrumentos. Então, agora sim, era isso que eu queria lembrar para você. Pode dar sequência. É um ponto que eu sempre falo. Vamos admitir que seja de origem extraterrestre, um ser diferente, não humano. E extraterrestre é aquele que está fora da Terra. Não mora aqui. Por acaso, não necessariamente. Se uma mulher grávida der à luz dentro da Estação Espacial Internacional, ou der à luz numa futura base lunar, essa criança vai ser extraterrestre. Sim. Tá? Então, o conceito extraterrestre é muito amplo. Tá? E, nesse caso, por exemplo, seres que se manifestaram que, teoricamente, vamos colocar assim por enquanto, embora para mim não seja teórico, teoricamente tenham se manifestado aqui no passado, eram vistos, pelo que você mencionou, como deuses, como anjos, etc. Claro. Embora nem todo ET seja divindade, nem toda divindade seja ET, nem todo anjo seja ET, muito bem. Mas se apresentavam e eram interpretados dessa forma. Hoje, com o advento da era espacial, temos, e pelo conhecimento acumulado, uma outra forma, pelo menos que se apresenta, de observar e interpretar isso. Daqui a 300, 500 anos, como é que o ser humano vai estar? Então, será que as manifestações que ocorrem nesse sentido realmente são verdadeiramente como são? Ou se mostram dentro de um nível que nós, no nosso estágio evolutivo, podemos assimilar? Estamos lidando com um desconhecido. A única coisa certa nesse processo é a lei de Hermes Trismegisto, segundo a lei do Caibalion, que é como está em cima é como está embaixo. Como está embaixo, como está em cima, não igual, mas semelhante e análogo. Enfim, daqui a 500 anos, eles vão se apresentar, se é que até lá já teremos outras condições planetárias, provavelmente sim. Como é que eles iriam se apresentar? Como hoje, ou mais próximos do que eles realmente são? Então, ao longo do tempo, a humanidade ela vem sendo preparada subliminarmente, vem sendo monitorada
evidentemente, para um processo mais amplo que sempre existiu, uma vez que, em relação ao oceano cósmico, nós estamos saindo de uma quarentena, saindo de um isolamento, né, principalmente mental, e pelo nosso processo evolutivo foi, até então, compreensível, natural. Embora haja uma vertente ou outra contrária a isso. Não vou entrar aqui em mérito nem em juízo de valor, né? Então, hoje em dia, cada um fala o que quer, acredita no que quer, coloca o que quer, porque estamos na era da confusão. Todo mundo, a maioria não tem formação e acha que tem razão. Então, e é fácil criticar, né, sem mergulhar a fundo na pesquisa. Pelo menos eu, você e alguns, isso não é mérito nenhum, tá? Isso faz parte da nossa iniciativa natural, levantar a bunda da cadeira e ir lá pesquisar. Tá? Então, sentadinho em frente ao Google é muito fácil criticar. Tá? Quero ver ter a experiência. Como o caso que você citou, com respeito a você, que teve essa experiência quando pequeno, comigo e com um amigo meu, físico, não vou citar o nome dele, muito menos a universidade que ele dá aula, em São Paulo. Claro. Que era totalmente cético, até uma nave de 30 metros de diâmetro parar em cima da cabeça dele. Ele deixou de dar aula, abandonou o meio científico, porque, obviamente, ele seria execrado, mudou a vida dele completamente. E hoje ele é muito mais feliz, porque ele consegue ser ele mesmo. Uma mudança radical no seu processo mental. Tá? Então, por isso que eu digo que a experiência ufológica se assemelha muito a uma experiência, a um êxtase espiritual. Porque só quem passou por isso compreende perfeitamente o cerne da questão. Verdade. Você pode ter a mente aberta, admitir isso tudo e muito mais, mas compreender fundo que o outro passou, só você passando por algo semelhante. Assina embaixo. Então, quando você chega hoje com um alfinete e na cabeça do alfinete você aponta para o céu, naquela região do céu concernente a uma cabeça de alfinete, a área de uma cabeça de alfinete, o telescópio Hubble focou nessa área minúscula e fotografou milhões de galáxias. Imagine no céu inteiro, né? 360 graus, isso no universo físico. Não dá nem para imaginar. Isso nem se admitia oficialmente, embora a teoria já existisse, mas ainda não existia oficialmente a questão relativa à matéria escura e energia escura. Ele consolidou muita coisa, né? Hoje em dia temos um aspecto diferente de pesquisa e conceitos de buracos negros e a admissão do universo multidimensional a partir da teoria das cordas. Isso no aspecto científico. No aspecto que transcende esse pensamento todo, principalmente no aspecto puramente esotérico e espiritual, a coisa vai muito além. Então, a nossa vivência física densa, numa matéria tridimensional, é um aspecto muito diminuto da realidade multiuniversal, multidimensional. Tá? E, obviamente, existem hierarquias de seres que, no seu processo evolutivo, já transcenderem muito a questão física da matéria. Mas a ufologia, ela se foca já há muito tempo nesse aspecto de pesquisa mais físico, onde a grande maioria das manifestações são físicas, são de caráter físico. Então, como você bem mencionou, nem tudo que aparece no céu é OVNI. OVNI é não identificado, né? Pois é apenas não identificado. E já existe a possibilidade de admitir tipos de vida na alta atmosfera e manifestações energéticas altamente explicáveis que são confundidos com OVNI.
Então, antes de rotular alguma coisa, como você mesmo disse, é preciso saber se é um avião, se é um satélite artificial, se é um balão meteorológico, se é o Super-Homem ou a Mulher Maravilha, porque tem explicação para tudo. Para o que não tem explicação, você já admite algo fora do comum. É aí que entra o OVNI. Agora, a distância entre um UFO e um OVNI, ou um OVNI, para uma nave de origem extraterrestre, é uma distância abissal. Abissal mesmo. Mas existe. A gente sabe que existe. E ainda vai um porém. No passado, pelo que a ciência das idades nos coloca, uma ciência, um conhecimento para lá de milenar, que os antigos egípcios conheciam, que os antigos indianos, os hindus, antes deles os Vedas e a civilização Samsung no Tibete, ali no Monte Kailash, já conheciam. E o que chega ao Ocidente é 20% desse conhecimento, porque a maior parte ainda não veio para cá porque não foi traduzido, principalmente nas tabuinhas tibetanas, tem bibliotecas lá enormes que contam a história da humanidade, e não é possível que seja fantasia conhecimentos que perduraram por milênios e milênios a partir da Atlântida, senão, se não tivessem fundamento, não se sustentaria. E é a base de tudo que a gente conhece em termos de conhecimento oculto, principalmente transmitido pelos avatares a partir da queda Atlântida. E sabemos que na Atlântida, pela inserção de seres, principalmente do nosso sistema solar, de outras hierarquias, muitas delas não físicas, estiveram aqui numa idade de ouro, num Satya Yuga, que ocorreu no primeiro terço da Atlântida, e depois muitos voltaram para os seus sistemas de origem, para os seus lugares de origem, até mesmo, repito, dentro do nosso sistema solar, e muitos ficaram por aqui, abrindo bases multidimensionais nas camadas dimensionais intraterrenas. Então, são dimensões paralelas à nossa, onde, segundo alguns conhecimentos, se manifesta, inclusive, com civilização avançada, que também tem seus aparelhos voadores, onde, provavelmente, você tem uma mistura aí de objetos voadores que não são nada não identificados, apenas não se conhece o processo, objetos voadores não identificados podem ser fenômenos, não conhecidos ainda, objetos voadores não identificados daqui mesmo. Sim, claro. Pelas centrais de inteligência e militares dos principais governos. O que está acontecendo, por exemplo, no meio militar dos Estados Unidos está liberando material. Isso é cortina de fumaça para algo muito maior e que esse meio conhece com relação à geopolítica mundial. Né? Toda vez que existe um planejamento sério, importante, num determinado ponto, lança-se uma notícia onde é desviado o foco da maioria. Isso aí é uma outra história. Enfim, sim. Eu faço uma live sobre isso depois. E existem objetos voadores não identificados que são realmente naves, muitos vindos do interior do planeta, nível dimensional, e outros vindos de fora. Tem uma porcentagem, em verdade, dentro do nosso estudo, bem pequena, porque a grande maioria já está aqui há muito tempo. Nós dividimos o planeta com eles. E eu ainda vou além. O ser humano não é prioridade de contato ou de cronograma de trabalho. Eles não vêm aqui visitar o ser humano ou lidar com o ser humano. Nós não sabemos. Claro que o contexto da sociedade humana está inserido no pacote, mas nós somos prioridade de contato. O cronograma de trabalho deles, nós não conhecemos. Em verdade, porque muito disso está além da nossa concepção. Com certeza. Então, abrindo um outro parênteses aqui, já foi constatado pelo projeto Genoma que a diferença entre o ser humano e um chimpanzé
em termos promocionais, é de 2%. 2%. Qual seria a diferença percentual de uma civilização milhões de anos à nossa frente, em termos evolutivos, inclusive tecnológicos, com o ser humano atual? Então, muitos que estão aqui, não é só uma civilização, não se dão o trabalho de entrar em contato direto com o ser humano. Existem outras prioridades no que o planeta como um todo está inserido num contexto maior. Por isso que, por exemplo, eu considero que muita fantasia que tem na internet a respeito desse assunto seja revista, porque é difícil conceber um ser de uma outra estrela, uma outra civilização, vir aqui para a Terra e passar no conhecimento que a hierarquia aqui do Sistema Solar e da própria Terra, em termos de gerenciamento evolutivo, sabe, conhece com o pé nas costas. Então, eles vêm aqui, sim, num intercâmbio, num trabalho conjunto com as hierarquias daqui, do Logos Solar e de planetas do nosso Sistema Solar que estão em rondas superiores de evolução. A exemplo de Vênus, que está uma ronda à nossa frente. Nós estamos na 4ª ronda evolutiva, vivenciando, segundo esses conhecimentos, o aspecto físico, denso, tridimensional, e existem civilizações no próprio Sistema Solar que já estão além dessa experimentação física, já transcenderam isso. Se existe isso aqui, isso está pela galáxia, pelo universo inteiro. Então, as hierarquias daqui com hierarquias de outros sistemas têm um trabalho conjunto. Aqui e lá, lá e aqui. Então, uma hierarquia que é daqui, dentro do nosso sistema, hierarquia própria evolutiva aqui na Terra, em termos da espiritualidade, para que não tem uma palavra melhor para isso, onde esse conjunto é muito grande, tá? Repito, tem conhecimento e faz com o pé nas costas o que, teoricamente, alguns afirmam e ensinam que o ET que veio lá da estrela tal, do sistema tal, veio ensinar um aspecto de cura aqui que a gente já sabe. Não é por aí. Existe um outro cronograma de trabalho. Cito aqui o que é decantado no meio espírita sobre a experiência que Chico Xavier teve quando foi levado a Saturno. Em verdade, a uma das luas de Saturno, onde ele teve um contato direto dentro de uma nave enorme, segundo o relato, quase do tamanho da lua de Saturno, e que teve um contato direto com o comandante em chefe daquela estrutura que assiste o sistema solar inteiro. E ele mesmo afirmou que serve às hierarquias superiores do nosso sistema solar, mesmo vindo de fora. Você não vai entrar na casa do outro, do seu vizinho, sem pedir licença, sem tocar a campainha e dizer o que você foi fazer ali. É a mesma coisa. Né? Eu costumo usar uma historinha comparativa muito interessante. Você tem a sua casa por dentro é super equipada, maravilhosa, e você é uma pessoa de muito conhecimento. É o dono da casa. Né? O dono da casa recebe uma visita. A visita é um amigo que mora na vizinhança, ele bate aí na tua casa, você permite que abra o portão e ele entra na tua casa, né? Mas você diz para ele, não, peraí, não, pode entrar que o cachorro está preso. O cachorro está lá, feroz, indócil, está preso na casinha dele. Porque o dono não permite que aquele cachorro entre na casa. E, ao mesmo tempo, não permite que o cachorro saia por aí sozinho. Óbvio. O cachorro tem as suas limitações. E o vizinho que veio de fora convida o outro, o dono da casa, vamos dar uma volta, vamos dar um passeio? Vamos sim. Que tal levar o cachorro, ele já não sai há muito tempo, e dar uma voltinha aí?
Aí todo mundo entra no carro do vizinho e dá uma voltinha ali no bairro. Quem é o dono da casa? É o intraterreno. Quem é o vizinho? É um extraterreno. A nave é a caminhonete e o bairro é a galáxia, ou um quadrante da galáxia. E o cachorro é o ser humano. Não está maduro o suficiente para saber o que tem dentro da casa e muito menos transitar sozinho fora. Ô, Paulo, me diz uma coisa. Suponhamos, e para as pessoas que estão nos assistindo agora, os neófitos que estão entrando na ufologia, né, que não entendem absolutamente nada de hierarquia, nem disso ou daquilo. Que evidências você daria, vamos dizer assim, entre as possibilidades? Mas os caras estão estudando, eles são universitários, fizeram o curso, como é que se diz? O segundo grau, sei lá o quê, na nossa época era diferente o nome, sim, né? Cada um tem a sua formação. Exatamente. Aí, então, eles querem saber. E eu já questionei isso aqui também, apesar de ser estudante desse lado, além da imaginação, vamos dizer, né? A maioria quer algo concreto. Não, exato. Concreto eu diria mais do que concreto. É o científico, vamos dizer. Então, por exemplo, a gente sabe, ontem, curiosamente, eu vi uma cientista falando sobre bilionésimo de segundo. Quem é que pode imaginar o que é um bilionésimo de segundo? Dentro do segundo, bilhão, 1 bilhão. 1 bilhão tem zero que não acaba mais. Então, sei lá, uma cientista não vai falar besteira. Deve estar fundamentado em alguma coisa. Então, agora eu quero saber o seguinte. A gente sabe que a mais próxima é Alfa do Centauri, 4,3 anos-luz. Cada ano-luz, né? Não sei o que e tal. Então, são 9 trilhões de quilômetros. Me dê uma evidência científica, para quem está nos assistindo, vamos dizer, ou outras, o que permitiria, fala-se de buraco negro, dobra do tempo, sei lá o quê, cientificamente, o que corroboraria com a possibilidade, vamos esquecer que eles que se apaga aqui, vai para lá, dimensão e não sei o quê, eu quero algo tátil. O que você diria para essa turma se sustentar na ciência? Eu diria e digo que a nossa ciência ainda é muito falha em certos aspectos, parte de premissas ainda discutíveis com respeito ao que você me perguntou. Então, existem N teorias. Você falou em bilionésimo de segundo, que são os chamados nanosegundos. Isso. Não tem como praticar isso. Essa questão espaço-temporal também não funciona, em verdade, como a gente enxerga na nossa velocidade e na nossa contagem de tempo. Ainda mais admitindo que o tempo ele passa muito pela convenção. São os nossos parâmetros, né? Como a gente falou no começo. Ou seja, a distância entre dois eventos. Então, em termos científicos, a quarta dimensão, você exemplificado na sombra da quarta dimensão, que é o cubo quadridimensional chamado Tesseract, aí vocês pesquisem sobre isso, vai levar a N teorias, principalmente a de um cientista chamado George Gamow, antigo, que fala sobre o Tesseract, fala sobre a questão temporal, ligado justamente à velocidade relativa a Einstein. Tá? Quanto mais você se aproxima da velocidade da luz, mais comprimido o tempo está, né? Menos o intervalo de tempo cada vez menor transcorre. Tanto que você praticamente não envelhece, enquanto aqui, quem ficou na Terra, envelhece 20, 30 anos. Verdade. É um espaço muito bem explorada ali no filme Interestelar, com o horizonte de eventos, o buraco negro e os planetas próximos, onde o intervalo de tempo dado aos astronautas foi 1, e quem ficou na nave se passou 20 anos. 2001, Odisseia no Espaço, né? 2001, Odisseia no Espaço também, seu final
altamente intrigante que faz parte desse processo. Então, você tem várias teorias, inclusive teorias que partem da ficção científica, como o caso da dobra espacial. Isso. Você dobrar o espaço, onde, de verdade, é o espaço que se movimenta e não a nave. Tá? Esta teoria existe. Tem a teoria muito defendida pelo saudoso General Ochoa, nosso meio ufológico, com respeito ao hiperespaço, Isso. que é um ambiente... Mergulho no hiperespaço. Mergulho. Eu tenho esse livro, está até aqui do lado, autografado por ele. Isso. Mergulho no hiperespaço, onde o hiperespaço é uma dimensão alternativa, não física propriamente, mas ao mesmo tempo ainda não espiritual, onde a velocidade da luz, por exemplo, é diferente. E o deslocamento desses aparelhos só ocorre pelo hiperespaço. Existem os wormholes, são os buracos de minhoca, que são criados, ou melhor, existem, podem ser criados também, gerando, a partir de uma geração estúpida de energia, dobrando o espaço. Tá? Existe a teoria dos meridianos de acesso, não são necessariamente os buracos de minhoca, mas funcionam como tal, cada um numa frequência, onde, ajustando uma ressonância de frequência, a nave ela navegaria espontaneamente ali, sem propulsão, sendo sugada de um meridiano de origem até um meridiano, até a ponta de destino desse meridiano. Ou seja, você tem várias teorias aí, nenhuma conclusiva, porque não temos meios de comprovação científica ainda. Estamos engatinhando no processo. Então, enquanto não existir comprovação científica, muitos admitem que não existe ou admitem que não é possível. A nossa ciência ainda funciona dessa forma, mergulhada na comprovação materialista. E muita coisa transcende o materialismo, não no sentido espiritual, mas no sentido puramente energético, de pura frequência. Você pega uma hélice, ela parada, você consegue contar quantas pás essa hélice tem. Quanto mais esse giro é acelerado, você, além de não contar mais essas hélices, o conjunto fica cada vez mais difuso. Se tivesse um ventilador que pudesse acelerar essas hélices a 99% da velocidade da luz, você não veria mais hélice nenhum. Então, quanto mais acelerada a vibração, quanto mais acelerada a frequência, quanto maior a frequência, mais imperceptível o nosso campo de realidade se torna. Isso não é espiritual, esotérico, isso é físico. Aí que eu queria chegar. Aí que eu queria, porque é impossível. Eu fiz essas perguntas para você para mostrar que tem que caminhar junto as duas questões. Claro, sempre. Segure-se na ciência, fundamente-se na ciência e abra sua mente para o holos, né, vamos dizer, para o todo, para essas questões. Porque cientificamente não é compreendido hoje, mas futuramente, quem sabe, uma ciência com um C maiúsculo consiga avançar nesse processo, tá? E descortinar o que nós interpretamos puramente como fantasia, ou magia, ou espiritualidade, como se fosse algo sem acesso. Enfim, isso devido à nossa limitação momentânea. Como, no passado, tivemos uma limitação momentânea para interpretar e registrar determinados fenômenos. Com certeza. Mas existe uma contradição, um paradoxo aí incrível, porque a arqueologia ela constata que quanto mais você volta no tempo, numa civilização antiga, mais avançada ela é. É verdade, é verdade. Isso é um paradoxo. De onde vem isso? Sim. Da onde vem isso? Então, nada aparece do nada. Existe uma origem. E tudo está dentro até do processo físico de pesquisa, especialmente na física quântica. Não existe passado, não existe presente,
não existe futuro, tudo é eterno presente. Tudo está acontecendo aqui e agora. Aí você vê uma constatação, ou pelo menos um pensamento a nível científico, dessa natureza, que já estava e sempre esteve presente no conhecimento oculto das civilizações antigas, dos livros sagrados, da Kabbalah, e etc., etc., falando praticamente a mesma coisa. Não só isso, como outros detalhes. E você começa a perceber que muito do movimento fruto da pesquisa que se faz na ufologia, das constatações dos contatados sérios, né, corroboram para essas coisas. É verdade, é verdade. Me diz, Paulo, hoje, a casuística hoje é evidente. Você está no meio, eu estou no meio, nós temos tudo isso aqui que nós estamos conversando agora para nos ajudar também, pelo menos a título de informação, né? Se tivessem avistamentos, tudo. Hoje, ou algumas décadas, já é comprovado, para nós que militamos no meio, que esses objetos diminuíram a sua frequência aqui, vamos dizer. Não gostaram mais desse pedaço. Eles não vêm visitar mais a gente com aquela frequência, apesar. Olha que interessante isso. Hoje nós temos, cada um tem o seu celular, 2 celulares. Nós temos uma série de coisas. Ficamos olhando para cima por causa dos drones, por causa dos balões, tudo, e os caras não estão aí. A que você atribui esse desaparecimento, vamos chamar assim? As luzinhas continuam. E luzinha eu nunca vou considerar algo além do que um OVNI. É um objeto voador não identificado. Não sendo identificado, não vai ser disco voador, pode até ser, mas não é. Então, não temos mais aqueles casos físicos maravilhosos, aquelas naves maravilhosas, você falou dos 30 metros de diâmetro, outras tamanhos mais absurdos, outras menores. Eu tenho relatos, rapaz, você também deve ter, que é inacreditável. Se você colocar... São pessoas com testemunhos envolvendo crianças, adultos, cientistas. Incríveis. São pessoas críveis, não é? Ninguém inventou nada. A própria Operação Prato da Aeronáutica. Pronto. Aí, N evidências. Por que... Pergunto, é difícil essa resposta. Por que você acha que os caras pararam de se apresentar em cima do palco, vamos dizer? É uma polêmica bastante interessante. Porque os avistamentos, eles continuam, mas não na mesma proporção. A gente sabe, dentro do estudo de ufologia, que existem as ondas ufológicas. Existe um intervalo entre essas ondas, tá? Como ondas no mar. Você tem uma série de ondas, depois tem uma calmaria para uma outra série de ondas. Na ufologia, ocorre algo semelhante, pelos anos de pesquisa que a gente tem. E vou frisar algo aqui importante. Embora a casuística não seja a única vertente de estudo da ufologia, e se discutindo mais coisas dentro da ufologia, principalmente a chamada multidimensional, né? A casuística é o começo de tudo. Se você quiser conversar algo na ufologia, pesquise os casos. Trabalhe fundo na casuística ufológica. Isso. O ufólogo que é ufólogo passa necessariamente para a casuística. É o ponto de partida e fundamental para o entendimento do embasamento do processo. E nós vemos muita gente aí hoje falando de ufologia, de nave, de multidimensionalidade e espiritualidade ligada à ufologia, sem base nenhuma. Realmente é ufologia e é necessário para uma pesquisa séria. É uma parte fundamental do pacote. Antes era um pacote único, agora não é, mas é uma parte fundamental do pacote. E, por ela, nós observamos determinadas fases. O porquê disso, eu não sei. Mas a humanidade, ela vem mudando vibracionalmente, mentalmente, já de uns 30, 40 anos para cá. Tanto que, se você observar bem o histórico das abduções,
registrados pela hipnologia clínica voltada para isso, não necessariamente voltada, mas o hipnólogo, numa regressão hipnótica do paciente como meio terapêutico, embora isso seja discutível com respeito à eficácia, tá? Especialmente as vidas passadas, muita gente procura isso para as vidas passadas. Eu, realmente, não recomendaria, porque mexer em registro acástico é um negócio muito sério. A pessoa pode não estar preparada para o que vai aflorar. E numa hipnologia concernente, pelo que a gente aprendeu com a grande eminência disso no Brasil e no mundo atualmente não, já de um tempo para cá, minha amiga pessoal, Lúcia, também, peço licença a citar aqui, doutora Gilda Moura. Gilda, sim. Ela, na experiência de trabalho dela, onde ela mesma disse, olha, eu era cética, não acreditava em nada disso. Estava tratando um paciente, passei a tratar outro que, em vez de um trauma aflorar, aflorou uma história mirabolante. O cara que foi paradão danado com um monte de ET, ou seres assim, assado, que depois nós classificamos aqui como extraterrestre, mas a gente sabe o que é, na verdade, né? E essa história se manifesta em algumas pessoas. E a partir daí, nós temos os relatos dos contatados, principalmente nesse caso, dos abduzidos. Tá? E há 20 anos atrás, os abduzidos apresentavam reações traumáticas intensas. Não todos, mas muitos deles. Nossa, hoje, a maioria que é identificada como abduzido através de um trabalho como esse, que é puramente científico, não apresenta, pelo menos a maioria, as mesmas características traumáticas. Traumáticas, exato. Tá? Ou seja, o inconsciente evolutivo, nesse ponto, ele avançou. As pessoas, elas não lidam mais no seu inconsciente, pelo menos, de uma forma traumática ou assustada ou em pânico com esse tipo de experiência. Tá? Então, nós observamos que, no geral, e em particular disso, está havendo uma mudança. E essa mudança, ela está, na parte deles, num compasso de espera por esse momento crítico que a humanidade está passando. E aí também, você falou no início do preparo, também você falou do preparo, as evidências, né? Soltando informações, né? Os governos. Sim. Então, onde tem fumaça, o velho ditado diz que tem fogo. Por que estaria... né? Alguma coisa está... Há muitos anos, você sabe disso, os principais países do mundo, um número considerável de países, não me recordo aqui o total, já há muito tempo colocaram na internet seus documentos secretos. Claro que não todos. Existem documentos que, principalmente nos Estados Unidos, dependem de uma classificação para se ter acesso. Nem todos têm, nem o presidente dos Estados Unidos tem acesso. Tá? Existem classificações para isso. Claro que os mais pesados, mais classificados, em outro nível, não vão ser expostos tão cedo, mas muito material com respeito a essas questões ufológicas, inclusive no meio militar, estão aí na internet, estão a Operação Prato, o que pôde ser colocado para fora a partir da Comissão Brasileira de Ufólogos, no Condab, que esteve no Condabra e no Sindacta, em Brasília, né, estão no Arquivo Nacional. Ou seja, quem opina contra esse tipo de coisa é porque não tem o menor conhecimento, nem se interessa em pesquisar, em conhecer o mínimo possível com respeito ao que muitos países no mundo, e o Brasil, principalmente, já colocou para todo mundo ver. Em termos, é um reconhecimento velado do fenômeno. Sim. E hoje em dia está muito mais claro pelo que o Pentágono está expondo. Todas as nações aceitam que o fenômeno existe. É prática toda.
Sim. O que é, eles não sabem, mas que o fenômeno existe e eles estão aí. Tanto é que existem departamentos dentro dos governos. E se você analisar bem, é também de interesse desses seres o acobertamento. Nós já tínhamos se mostrado aí há muito tempo. Não é esse momentâneo, foi momentâneo já há muitos anos. Né? E ele se mostra, então, abertamente, como num passado remoto da humanidade já se mostrado. Tá? Você vê isso, voltando como que você citou, nos livros sagrados, principalmente nos épicos Vedas. Nossa. Mahabharata está lotado. Os Vimanas, as Vimanas, aqueles troços. Parte da Atlântida e parte que não era da Atlântida, a chamada astronáutica védica. Inclusive, o título é esse, num dos principais livros do Surya Siddhanta, sem dúvida, que é o Tratado de Astronomia e Astronáutica da Índia Antiga e dos Vedas. O próprio Oppenheimer, ele aprendeu sânscrito para mergulhar no texto original do conhecimento que tinha no Mahabharata. Não tenho dúvida. Tenho dúvida. A partir daí, ele construiu a bomba atômica. A partir de armas ali citadas em textos de mais de 6.000 anos, armas que devastavam uma região inteira e que brilhavam muito mais que o Sol. Isso está lá. E Oppenheimer e outros estudaram no original. Quando você quer e precisa pesquisar algo com objetivo profundo, você precisa aprender aquele idioma, mesmo arcaico, e pesquisar no original. Verdade, verdade. E aprender Kabbalah mesmo, dentro das suas possibilidades, para valer, aprenda hebraico. Hebraico, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Alguma coisa. Porque nesses idiomas considerados sagrados, existem palavras intraduzíveis e que têm um contexto muito além do materialismo. Só quem pega o espírito da coisa sabe. Por isso, o perigo das traduções. Verdade. Inclusive, com respeito a OVNIs do passado. Verdade. Tem obras maravilhosas, mas que pecam nas traduções, como você disse. Exato. Paulo, o tempo voou. Nossa, como já dizia... Velocidade que dobra. Nossa, está vendo a velocidade? Como já dizia William Shakespeare, né, deve ter dito, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Para a gente encerrar, o que você diria? Nós dois somos veteranos, e eu corroboro com o que você falou, do meu conterrâneo, eu só sei que nada sei. Quanto mais envolvido eu estou na questão, menos eu sei, eu vejo. Porque o conhecimento é uma pirâmide invertida, né? Você vai estudar. Então, que orientação, assim, na qualidade de veterano, na qualidade de um cara sério, na qualidade de você botar cara aí para bater em palcos, em lives e toda essa coisa, o que você orientaria para esses neófitos entusiasmados que participam dos eventos, né? Que você participa de muitos, eu já não participo mais, você participa de muitos e você vê aquele afã das pessoas, né? Eles ficam ainda com o olhinho aberto, encantado tudo, e já querem, já participam de um congresso ou de um seminário, e no dia seguinte já se consideram ufólogos, né? Que orientação você dá para esses? Como você mencionou ainda há pouco, eu endosso com a frase que eu volto e meia uso, de origem egípcia, que traduz a posição de meditação dos faraós, das estátuas que lateiam os quilômetros dos templos, pés no chão, olhos no horizonte, mente na distância. Tenha o seu crivo. Não acredite em tudo que você lê, em tudo que você assiste, em tudo que você ouve, em tudo que você vê. Pesquise, vá a fundo, estude, experimente, abra a sua mente para o que é aparentemente impossível e, principalmente, se prepare. A preparação para qualquer coisa na vida, especialmente para isso, é fundamental. Prepare o seu interior para que a sua mente possa absorver aquilo que você se propõe.
É isso, Paulinho. Muito obrigado. Essas hierarquias estão atuando no planeta e esperam que nós façamos isso, façamos a nossa parte, possamos dar o passo para que eles possam dar o passo de outros também, cada vez mais próximo, para a reintegração do planeta e da humanidade, a humanidade que está espalhada por ele. Quem sabe um dia a gente volta para cá pilotando um baita de um disco legal aí. Lembra da gente? A tua nave está no estaleiro, está no hangar com uma bola em cima já há muito tempo. Ai, ai. Valeu, meu querido irmão. Obrigado, um fraterno abraço. Tudo de bom. Até a próxima. Muita luz a todos. Obrigado. E.T. Phone Home, lembra que gracinha aquilo lá? Eu recomendo que vocês assistam tudo que a gente falou hoje. 2001, Odisseia do Espaço, Independence Day, que é uma ficção, mas não deixa de ser para alguns postulantes de resgate e tudo. Contatos Imediatos, eu assisti mais de 30 vezes, sem exagero, e assistiria de novo. Né? ET, o Extraterrestre, tanto Contato, filme Contatos, nossa, quantos outros assim. Assista e discirna, use o seu discernimento. Vê o que aquilo reverbera no seu coração, no seu ser. E como o Paulo acabou de encerrar a participação, pés no chão, não acredite em tudo que você vê, vá fazer sua pesquisa, tenha a sua própria experiência. A minha experiência do Paulo não vale nada para você. Vale a sua experiência. Aquilo que você experienciou. Aí você defende com unhas e dentes e mesmo assim você pode estar enganado. É isso aí. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.